TPM pra que te quero, que eu vou contar em primeira mão sobre o Bake Off Brasil, que muita gente vinha me perguntando e pedindo pra eu falar um pouquinho sobre como foi o programa, participação, curiosidades, etc. A primeira pergunta: você gostou de ter participado do programa? Sim. Eu fiquei sabendo que iam ter as inscrições e na hora eu já associei, porque eu amo cozinhar, vocês sabem, amo fazer doces. Seria muito bacana também participar de um reality. E aí eu me inscrevi pelo site e deu tudo certo, fui chamada, porque eu achei bacana, eu acho que é legal, uma coisa que eu me dou bem com televisão, eu fiz rádio e TV. E porque eu amo cozinhar, amo confeitaria e queria mostrar um pouco dos meus conhecimentos pra vocês, né? A gente fez um mutirão de gravações. As gravações eram super intensas. O pessoal da produção buscava a gente em casa 3 da manhã, porque a gente gravou em uma fazenda em Sorocaba. Então a gente chegava umas 5h30, tomava café, que era um café pra toda a produção, e nós também, os participantes. E depois a gente subia pra escovar dente, fazer uma maquiagem leve, colocar roupa, os aventais, microfonar, colocar o microfone e tal. Ver se tá funcionando, que é muito importante. Depois a gente subia pra primeira prova, que era a prova criativa. A gente fazia a prova criativa, depois a gente descia, almoçava e depois a gente subia, escovava dente, o mesmo processo, retocava a maquiagem e ia pra tão temida prova técnica. É uma curiosidade que a gente não podia se comunicar com ninguém, a gente ia sem celular. A gente deixava o celular com o produtor de casting num saquinho lacrado, desligado, porque a gente não podia ter nenhuma interferência externa, não podia falar com a minha mãe, namorado, se tinha ido bem, se tinha ido mal. A gente voltava pra até acabar a prova técnica, julgamento, depoimentos, né? E a gente ia pra casa, chegava em casa 9, 10 da noite, exausto. E aí tinha um dia de folga no dia seguinte e o outro dia era gravação de novo. Então foi realmente um mutirão de gravações. Não, a gente não dormia junto, a gente voltava pra casa pra dormir. Eu acho que, pensando assim na trajetória do programa, olhando todas as provas e os resultados, né, do que eu entreguei, com certeza a prova que eu tive mais dificuldade na vida foi a escultura de chocolate. Eu me lembrei muito quando eu tava assim na escola, que é você olhar uma prova e falar eu não sei o que eles vão fazer. E nem o Embromation vai resolver, nem quando a gente enche linguiça vai resolver. Foi exatamente o que eu senti na prova de escultura. Eu só queria minha mãe gritar, pelo amor de Deus, me ajuda! Eu acho que em questão de críticas, como cada um lida com as críticas, é realmente, como eu disse, de cada um, né? Eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que o que é mais difícil é quando você fez uma coisa que você acha que tá muito boa e recebe um feedback não muito bom. E você entra num processo de frustração com você. Mas eu, Juliana, eu sempre na minha vida, assim, aprendi muito a lidar com pessoas que falam coisas que eu não gosto de mim mesma. Eu sempre acho que é um novo olhar sobre o que eu fiz. Então, ao invés de eu ficar muito brava na hora, eu sempre tento absorver e digerir de uma forma muito positiva, assim. Então, eu tendo a lidar bem com críticas até. Acho que até vendo a minha evolução no programa, os episódios, eu nunca respondo de imediato, eu nunca fico muito brava, nunca... Né, às vezes é normal, a gente fica com aquela raivinha, tipo... Ai. Eu lidei e aprendi a lidar super bem na vida, assim. Então, eu não tive muitos problemas. A produção era uma produção muito grande, porque é um programa muito grande. Então eram, eu não sei se eram 50, 60, 70 pessoas, mas era muita gente. Pensa que desde o começo eram 12 participantes. Então eram 12 doces que a gente fazia, 24 com a prova técnica. Então assim, tinha muita gente pra comer os doces, gente. E realmente a gente também tinha esse exercício de ir lá, experimentar, ver o que tinha de diferente e tal. E acabava em tipo 10 minutos, meia hora, acabava. E o que sobrava da gravação ia como sobremesa no almoço. Então quem não tinha comido naquelas gravações, não sobrava nada. Não tinha desperdício, assim. A gente comia e o que ia pros bastidores, o pessoal comia, direção, produção, enfim, todo mundo dava um jeito de experimentar um pouquinho, até porque eram coisas muito boas. Ser jurado, eu acho que não deve ser a coisa mais fácil do mundo também, né? Porque você tem aquela, um pouco, obrigação de ser crítico. E ser crítico geralmente se confunde muito com ser uma pessoa muito exigente, muito difícil. Mas é claro que, assim, eles estavam ali com esse papel de serem pessoas críticas, de serem jurados. Então, era isso que eles cumpriam como papel. E quando acabavam as gravações, a gente almoçava junto, tomava café junto, e era muito diferente o clima. Então, pessoas como nós,
Só que quando eles estão à frente da câmera, eles têm esse papel de julgar, de serem críticos. Eu não conheço o Fazano nem a Carol profundamente, mas eu, pelo pouco que eu conheci deles e na tenda ali que a gente ficava junto, eles são pessoas muito bacanas, com muitas coisas a acrescentar, então eu não acho que essa é a figura que eles são no programa, eles são na vida inteira. Pelo menos o pouco que eu conheço eles, não. Eles são pessoas bem legais, sim. Eu realmente criei uma afinidade por todos ali, mas é claro que tem uma pessoa ou duas que a gente mais se identifica, né? E pra mim foi o Michael logo de cara, assim, a gente já se gostou logo que a gente se viu na van pela primeira vez. Amo muito a Samira, eu acho que eu também tenho uma coisa com ela muito de admiração por ela ser mais velha, ter mais experiência também. Todos ali, não tem nenhum que eu olhe e falo, claro, com seus níveis de identificação e níveis de gostar, né? Tem uns que a gente gosta mais, uns que a gente gosta menos. Eu procuro chorar muito. Ai, não tem muito o que falar disso. Quando você vê que tá faltando pouco tempo e você ainda não fez, você entra numa crise de desespero, que é uma pena, que eu realmente acho que eu poderia ter um pouco mais de autocontrole, que é uma coisa que eu, depois do Bake Off, eu comecei a perceber que eu preciso ter mesmo, e que eu comecei a trabalhar mais, mas não tem o que fazer quando você vê que tá acabando seu tempo e você ainda não fez o que você gostaria de fazer. Eu não acho que foi a prova mais fácil, mas foi a prova que eu tava mais bem resolvida, que foi a prova do pão, da repescagem. Por quê? Porque quando eu saí, foi a primeira a sair, eu saí por muito por questões emocionais, porque foi uma pressão estar ali, né? Queria muito que desse certo. Eu acho que na vida, quando a gente quer muito, a gente tem que aprender a dar uma relaxada, acalmar os ânimos, que vai dar certo. Mas a gente fica, quando a gente cria muita expectativa, geralmente dá ruim. Então eu acho que eu tava muito emocionada no primeiro episódio, foi o que me fez sair com toda certeza. Eu não estava equilibrada emocionalmente. E na repescagem eu fui muito pra fechar um ciclo. Se fosse fechar um ciclo pra sair ou se fosse fechar um ciclo pra voltar. Mas eu queria, comigo mesma, resolver o Bake Off Brasil. Eu tava com outra energia, eu tava a Juliana, que é a Juliana, quem me conhece sabe que eu era aquela ali. Não foi fácil voltar, foi difícil voltar, mas eu tava muito bem comigo. Eu acho que são os segredos da vida, assim, quando a gente tá bem com a gente é muito mais tranquilo, sabe? A gente se cobra muito menos, então foi mais fácil. Foi feito um casting, você tinha que se inscrever pelo site, através do site eles te selecionavam do seu perfil, faziam várias perguntinhas. E primeiro foi feita uma ligação pra mim, pra que eu contasse um pouquinho da minha história com doce e tal. Alguns termos técnicos eu sabia usar, o que era fouet, o que era pão duro, o que era um creme pâtissier, pelo menos pra saber se você tinha um pouquinho de conhecimento, pra não chegar lá sem saber nada. Depois dessa entrevista, me mandaram um questionário por e-mail. Depois eu tinha que fazer uma redação contando, né? E mandar todas as fotos de tudo que eu já tinha feito. Depois dessa entrevista, a gente fez uma entrevista que eles chamam de teste de VT, que a gente teve aqui lá na produtora, que é pra conhecer realmente os participantes, né, os indicados e tal. E você tinha que levar um doce que te representasse. Tinha que conter farinha e tinha que ser assado, tinha que ir ao forno. Eu escolhi uma torta de limão, que é uma torta que representa muito a minha família, a minha história, porque é uma torta que passou totalmente de geração em geração. Que aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. Uma coisa super cíclica, né? E aí, depois desse teste, eles me ligaram e falaram que eu tinha sido uma das 24 selecionadas, que teria o último teste e que seria feito em casa, né? Eles trouxeram uma caixa de papelão, colocaram as câmeras aqui no meu quarto e fizeram várias perguntas. Juliana, como que é a sua vida na confeitaria, blá blá blá. Eu achando que era o teste ainda. E aí a diretora me deu a caixa de papelão. Parabéns, Juliana, você é dos 12 melhores confeiteiros amadores do Brasil. E foi assim, uma emoção. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu pulava, se eu gritava. Foi essa felicidade sem fim. A partir daí minha vida começou a mudar completamente. Enfim, mas foi assim, foi um processo bem extenso de casting, né? Sim, com toda certeza absoluta, essa é a resposta mais rápida, uma das mais rápidas, mas sim, claro, deu muita visibilidade, foi muito legal porque foi uma visibilidade muito positiva, as pessoas vinham procurar, mandam mensagens, você ajuda o Bake Off, você ajuda o Bake Off? E respondendo pra vocês, sim, eu sou a ajuda do Bake Off, sim, deu muita visibilidade pro canal, ajudou muito o TPM e me ajudou muito também. E eu tinha certeza que a Samira ia ganhar, ela tem um talento, ela tem uma calma, uma tranquilidade que... assim, sem dúvidas, pra mim, claramente ela era a melhor ali. Super merecido Samira ganhar. É esquisito. É bem esquisito. É emocionante, ao mesmo tempo, você não consegue assistir o programa 100%, tipo, sabe quando você fica deitado na TV assim?
não consegui. Foi meio que uma surpresa, era diferente, mas foi incrível, foi muito gostoso. É uma sensação única, muito boa, e eu quero continuar me vendo na TV sempre. Gostei de ver minha carinha lá, já tô com saudades. Da prova técnica a gente não tinha ideia do que seria mesmo, era tipo uma prova no escuro. Muitas vezes a gente não tinha receita, como vocês sabem, então é por isso que dava esse pânico, esse desespero geral, a gente não sabia, a gente se consultava, então era desesperadora a prova técnica. Pra mim foi a pior momento do dia eram as provas técnicas, porque você precisa ter muito autocontrole, respirar e falar, bom, ok, vamos ver no que dá. Mas era uma prova legal pra você colocar a criatividade muito em jogo, né? O que eu consigo fazer com esses ingredientes, o que eu consigo, enfim, e muito a sua técnica mesmo, que você já sabe, conhecimentos prévios, né? Eram Ver a sua própria eliminação é uma das coisas mais difíceis. É saber que você é gente como qualquer pessoa, é gente como a gente, que as coisas que você faz dão errado, que você erra e você tem que ver o seu erro em rede nacional e admitir que você realmente errou. Porque se você não tivesse errado, você não teria saído. E eu quero muito que essa Juliana que erre continue sempre dentro de mim, porque a Juliana que erra me faz sempre querer acertar. Então é me olhando errando que eu falo, eu vou conseguir de novo, eu vou na prova de repescagem e vou dar muito certo. E é isso aí, ver a sua própria eliminação é bem difícil. Você tem que saber lidar com você mesmo, isso é muito difícil. E minha vida mudou muito, eu mudei muito, eu aprendi muito a lidar comigo, eu aprendi a dar risada de mim, eu aprendi a sair de cena, eu sei que todo mundo erra, a gente erra e graças a Deus a gente comete erros, senão a vida seria muito monótona. Eu acho que o que valeu nesse programa foram todas as experiências que eu vivi, as pessoas que eu conheci, as coisas que eu aprendi, porque durante o programa eu aprendi muito sobre confeitaria, muito sobre mim mesma. E acho que a Juliana de antes era uma Juliana mais insegura, uma Juliana que achava que pra vida dar certo tinha que vencer o tempo todo e tudo ser incrível, e não é assim. Eu quero errar muitas vezes pra errando eu aprender. E ser cada vez uma pessoa mais humilde, porque é na humildade que a gente consegue as coisas. E o Bake Off foi uma das coisas que mudou a minha vida, principalmente porque trouxe vocês pra perto de mim, pessoas tão maravilhosas que me mandam tantas mensagens positivas e que eu amo do fundo do meu coração, como se eu conhecesse cada um de vocês de verdade. E obrigada por todo o carinho que vocês tiveram comigo durante o Bake Off. Eu fico com vontade de chorar quando eu lembro, foi realmente uma coisa que vai ficar pra sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E qualquer vlog que vocês queiram que eu faça aqui no TPM, é só me mandar mensagem pelo @JulianaBakeOff no meu Instagram. O meu Snapchat é TPMPQTeQuero, lá eu também respondo. E obrigada, Bake Off Brasil, por essa oportunidade, por eu estar conseguindo falar com vocês pela câmera, uma coisa que eu sempre quis. Graças a Bake Off Brasil, vocês conseguem me ouvir. E a gente se vê no próximo vlogando. Obrigada do fundo do meu coração, todos vocês. Beijo bem grande.